início, então, à nossa mesa, a nossa última mesa do dia. Quero agradecer, em nome do Comitê Gestor da Internet, a presença de todos e dizer que essa mesa ela vai seguir o formato que a gente tem adotado no evento e que, do meu ponto de vista, foi uma escolha muito feliz, uma escolha que prestigia, né, e privilegia um debate aberto, a participação de vocês e também uma interação muito grande entre os expositores. Então, eu vou começar pedindo a nossa convidada internacional, a Christine Runegar, a quem agradecemos por ter aceitado o convite, para que faça sua fala inicial, lançando questões que estão também relacionadas ao painel, à discussão do painel anterior. Por favor, Christine, você tem a palavra. Good afternoon, everyone. It really is a pleasure to be here and quite an honour. I apologise that I will be speaking in English. If you need to go outside, I can recommend the interpretation service. It's fantastic. Okay, so I've been given the indulgence to just continue the conversation from the last panel very briefly. Christine talked about the internet, well, she talked about the technical community, and Joanna very helpfully pointed out some of the work that's happening in the Internet Engineering Task Force. But I thought I'd just take the opportunity, because I didn't manage to navigate the furniture to get to the microphone in time, to just point out that the internet technical community, the community that's concerned with the internet standards and the internet operations, is very concerned and working hard on privacy. As you saw from Joanna's presentation, the Internet Engineering Task Force has developed guidance for internet engineers on how to think about privacy and how to take into account privacy when developing internet protocols. There's a similar initiative in the W3C, in the Privacy Interest Group. There, the group is developing guidance on privacy for web standards and for the people that write those web standards. The IEEE, which is concerned with the lower layer and the sort of the Wi-Fi of the internet, it also has a new study group working on privacy. And very recently, you might be interested to know, they held an experiment, a trial of MAC randomization of Wi-Fi enabled devices. For the experiment, they just used laptops, but this is very interesting, particularly if you've all heard the story about the rubbish tins or the garbage cans, whether you're English or American, in the UK that were monitoring the MAC addresses of smartphones as people walk past and tracking them. Anyway, that was just to finish the last panel. And then my role here today is really, because this is the final session, and it's a fairly broad session, is really to try and tie together some ideas from some of the things that we've talked about today already, and also to present some other issues to think about. So in that sense, it'll be, and this is a term I heard a lot today, it'll be a mosaic. So one of the very interesting challenges that Brazil has, of course, in its project to develop a comprehensive data protection or privacy law, is the challenge that there is no universal definition of privacy and there is no universally agreed definition of personal data. There is some convergence around the world around a definition that is something like information or data about an identified or identifiable individual. Once upon a time, we tended to think about information that would easily identify a person, so their name, their address, their postcode, etc., etc. Increasingly, we're increasingly being able to appreciate that data that seems to be completely anonymous, particularly when correlated with other data, can reveal information about an individual. And this means that in Europe, for example, there is thinking about whether the definition of the gatekeeper criterion, that is personal data, needs to be rethought.
or extended. And one of the possible extensions that's being considered is to think about data that singles out an individual. So that's broader than being identifiable. It's its ability to be singled out. There's also discussions about whether perhaps the approach should be, we should look at what is the privacy impact of the data. Now, those people that want to make the benefit of the personal data, say for commercial use, may argue that the privacy impact test should occur on that subset of personal data. And probably you would find that privacy advocates would say, no, you do the privacy impact on the data, and you may end up with a broader definition of personal data than you otherwise thought. Another area that is being explored at the moment is a risk-based approach to privacy in combination with the other tests of what personal data is and so on. And one of the challenging questions there is, well, if you do a risk-based approach, who does the risk analysis? Is it the person who is the data controller, or is it the data subject, or is it somebody else? Something to think about and to discuss later. The other thing I wanted to mention from this morning was this idea about sensitive data. And there are some frameworks that place a lot of emphasis on categorizing a particular sets of data and treating and singling them out to be treated differently. And traditionally, sensitive data has been, as we all know, health data, for example. But one of the cautionary things that I would say is that one of the things we've come to realise is that it's very hard to predict today what is going to be sensitive data. I mean, if you think about it, before we had geolocation, if you said to the average person, we have a piece of location information about you, we saw that you were on the street on this day, most people would not say that that's highly sensitive. In the context, sorry, I should rephrase that. Most people would consider that sensitive. The situation that I was thinking of instead is, let's suppose we had a data point that says a person, we don't know who that person is, was in point A. Doesn't seem to be personal data, we don't know who it is, or doesn't seem to be sensitive. But one of the things with the power of geolocation and the ability to correlate data is that now we can have so-called anonymised data, but by looking at the patterns and the movements, we can certainly predict individuals from large data sets and possibly even be able to identify them, and it can be very sensitive information. The other thing we've talked a lot about is consent and the consent-based approach. In some sense, the beauty of a consent-based approach is that it gives the data subject, the internet user, the opportunity to have a say in how their data should be handled. The downside is that it's not a perfect world, and there is a lot of asymmetry in information. So typically, a user doesn't have all the information that they need to make a meaningful decision. The other problem that they have is it's often a binary choice. Either accept the terms of service or walk away from the service. The other thing that I wanted to mention too in the development of the project and the comprehensive data law is the need to be mindful that it's a global world, and privacy laws need to be compatible or interoperable. They don't have to be the same, and there are lots of creative approaches around the world to address differences in privacy laws, and one example is the APEC cross-border privacy rules system, which manages to bridge very diverse privacy frameworks to enable privacy-respecting transfers of personal data among participating economies. The other things I wanted to mention too is there is a strong emphasis today on accountability as an approach and a shift in terms of the resources from enforcement towards compliance. Because unfortunately, in many cases, data protection authorities or privacy officers are not sufficiently resourced to deal with the vast number of potential cases and investigations that need to be undertaken. We also looked a lot today at, where is the future? What should we be looking at?
And I'd like to add two things that I think we should really think about. I really think we need to think about the trend towards personalisation, because personalisation is great, gives you what you need, what you want, but it comes at a price. Personalisation means more is known about you, not just now, but what your likely future behaviour is going to be. The other thing that I would mention is sensor data. You've probably heard a lot of stories in the press about what can be discerned from your accelerometer, or what can be discerned from the proximity and the ambient light that your smartphone, all of these sensors that your smartphone has. But we also need to think about what's next. And one of the things that's very interesting, certainly to businesses at the moment, or some businesses, is eye tracking. And eye tracking is also has the promise of convenience, let's say, that instead of having to manually scroll a web page, in the future you might just be able to scroll with your eyes. Yet at the same time, there's a lot of research to show that you can tell a lot about a person's health or their future health by looking at their eye movements. We also need to think about big data. Big data is the hot topic at the moment. This is a time when we should be thinking about ethics. And when I talk about ethics, what I'm suggesting here is that we really need to think about not only what is legal and what is illegal, but what is legitimate, what is just, and what is fair. And just because something is lawful doesn't mean that you should do it. The other thing to mention is a reminder, as was mentioned earlier, that context is everything. And then two final things, because I've taken far too much time with my list of things. Two things that the surveillance issue has brought to the forefront, and there are many more issues that I'd like to go through, but we can do that later. The first is to highlight the privacy significance of metadata, and the second is to highlight that there is a privacy impact merely by collecting data, even before you get to the point of use. And on that, I will hand over to moderator. Thank you. Thank you very much, Christine. Bem, a Christine levantou muitas questões, a gente já tem até a programação pronta para o próximo seminário de privacidade do ano que vem, para a gente continuar e tentar endereçar essas questões. Certamente, uma das questões que você coloca que mais me chama a atenção é a coleta de dados sensíveis nesse contexto de Big Data, especialmente num contexto cada vez maior de internet das coisas, cujos modelos de negócio que estão sendo desenhados, eles são profundamente dependentes da coleta de dados pessoais. Se nós olharmos, falávamos aqui de startups, falávamos aqui de inovação, estamos falando nesse painel de inovação. E quando a gente olha as startups que estão surgindo no campo da internet das coisas, a maior parte os modelos de negócio dependem profundamente da coleta de dados pessoais extremamente sensíveis. Então, existem modelos de negócio hoje, existem iniciativas como coleta com sensores de coleta de dados biométricos, de localização, que já se tornou praticamente uma praxe do mercado, e, certamente, a ética, como você colocou, deve ser, não é, sempre um guia condutor dessa discussão, mas também eu me pergunto, e deixo a pergunta em aberto, a regulação é necessária e de que tipo? Fica mais uma questão em aberto, e eu queria passar para a Bruna, para que ela continuasse esse debate falando sobre coisas e como essas coisas impactam
a privacidade. Com você, Bruna. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna Castanheira e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao CGI pela oportunidade que me foi dada de participar dessa mesa tão bacana e especial. E, assim que eu vi qual era o tema da mesa, eu logo pensei em relacionar com algo que eu venho estudando na minha dissertação de mestrado, que é a impressão 3D. No meu mestrado, eu estudo essa tecnologia focando em propriedade intelectual, mas eu achei interessante trazer esse case para cá e dando esse enfoque em privacidade. O meu objetivo é, então, tentar ilustrar para vocês como que tecnologias, por mais que disruptivas e promissoras, e por mais frisson que elas tenham na mídia, muitas vezes elas trazem possíveis implicâncias para a nossa privacidade, além daquilo que a gente imagina. E eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado como uma impressora 3D funciona, mas, basicamente, ela possui um tubo injestor, e esse tubo, geralmente, ele injeta plástico derretido, mais comumente, em uma plataforma. E ele vai injetando camada de plástico derretido acima de camada de plástico derretido, de maneira que, no final das contas, você tem um objeto tridimensional formado na sua impressora 3D, que pode ser uma desktop na sua casa. Atualmente, a impressora 3D mais acessível do mercado é aquela que utiliza como matéria-prima o plástico, e com o plástico você é capaz de imprimir uma miríade de objetos totalmente mirabolantes, totalmente novos. Mas é importante ressaltar que a impressora 3D ela consegue trabalhar com uma miríade de outros materiais, que aí vai desde metal até cerâmica, vidro, nylon, couro. E, obviamente, essas ainda não chegaram ao mercado popular, mas elas já existem há um bom tempo no meio industrial, e existem previsões de que logo elas se tornem também acessíveis para o consumidor final. E, então, a ideia que muitos consultores da área dizem é que, daqui cerca de 10, 15, 20 anos, se todas as pessoas não tiverem uma impressora 3D em casa, o que é meio assim utópico, achar que todo mundo vai ter uma impressão 3D em casa, pelo menos todos vão ter algum lugar perto da sua casa, como um Fab Lab ou um Makerspace, no qual você tem acesso a essa tecnologia. Então, basicamente, você, podendo usar essa impressora 3D, você poderia entrar num site como o Pirate Bay, por exemplo, e fazer o download de um design na plataforma deles. Ou então você mesmo fazer esse design no seu computador. O Pirate Bay, hoje, inclusive, ele tem uma seção exclusiva de designs para serem impressos. Essa seção é chamada de Feasibles. E eu recomendo quem tiver interesse nesse assunto entrar lá e dar uma olhada, porque é realmente surpreendente as coisas que as pessoas inventam e imprimem nas suas casas. E, enfim, então a ideia é você fazer esse design, você imprimir esse objeto na sua casa de maneira totalmente livre, privativa e sem, teoricamente, fiscalização. E é nesse sentido que, há cerca de 2 anos, um rapaz que mora lá nos Estados Unidos, e ele se denomina um anarquista, ele se chama Cody Wilson, ele resolveu começar a elaborar o design de uma arma para ser impressa. Acredito que muita gente já deve ter ouvido desse caso, porque ele fez a Liberator, e essa é uma arma impressa com plástico, que está longe de ser perfeita, mas o fato é que ela consegue dar alguns tiros com alto potencial lesivo antes de estragar totalmente. A polícia de Londres tentou fazer essa réplica, mas eles fizeram alguma coisa errada e a arma acabou explodindo na mão de um dos policiais, mas ele não se machucou nem nada. Mas é só para ilustrar como essa é uma tecnologia que, apesar de avançar a passos largos, ainda tem várias inseguranças envolvidas.
A questão que nós nos preocupamos quando falamos em armas de plástico e que é evidenciada na questão de segurança pública é justamente o fato de, por ser de plástico, ela não é detectável em tecnologias convencionais de detecção da polícia, né, que geralmente são detectores de metal. E essa questão só é agravada quando a gente descobre que, no mês passado, um rapaz conseguiu desenvolver uma bala, uma munição, né, de plástico, impressa e que tem também potencial lesivo. E então, somada essa questão, também estão sendo desenvolvidas armas de fogo com outros materiais, tais como metal. E certamente é uma questão a ser levantada para a segurança pública, como vai ser feita a regulamentação desse tipo de tecnologia, que, se tudo caminhar dentro das previsões, dentro de 20 anos, nós poderemos fazer essa impressão dessa arma em qualquer lugar. Na verdade, se eu tivesse uma impressora 3D aqui agora, tivesse a matéria-prima de plástico, baixasse o design no Pirate Bay, eu poderia imprimir uma arma aqui em cerca de 5 horas. É uma realidade, algo que vem acontecendo. E é dentro disso que recai a questão de regulamentação e fiscalização da tecnologia tridimensional. Na minha dissertação de mestrado, eu me foco nas formas como a impressora vai gerar efeitos na propriedade intelectual e como as regulamentações dessa tecnologia, se ocorrerem, deverão abarcar a impressora de maneira que o potencial inovador dela não seja cerceado. Porém, eu enxergo que uma das questões mais emergentes e que provavelmente chamará mais atenção para essa tecnologia é justamente a de regulamentação dessas armas impressas. E, devido a isso, é que alguns países, como, por exemplo, a Austrália, já esse ano, eles fizeram uma emenda bastante avançada, bastante futurista, em que eles acrescentaram sugestões. Ela não foi aprovada, não houve essa emenda, mas é interessante saber que já existiu essa iniciativa. E a intenção era a de eles adicionarem, né, à regulamentação de armas já existente a questão daquilo que eles chamam de arma digital impressa. E também, no mês passado, no Japão, um rapaz de 28 anos foi condenado a 2 anos de prisão por ter impresso na sua casa uma arma de plástico. E obviamente, é interessante ter em mente que nem sempre nunca, quando eu falo de impressão 3D, eu quero dizer que o único objetivo que ela é feita é de imprimir armas. Ela tem um potencial que vai muito, muito além do que a gente consegue imaginar. Não só na medicina, mas como também na engenharia, arquitetura, ela consegue potencializar várias profissões e tem um viés social muito, muito interessante. Mas também é interessante saber que, por exemplo, o exército norte-americano tem ideias bem futuristas para impressoras 3D. Eles querem, por exemplo, fazer um Fab Lab móvel. Esse Fab Lab ele iria seguir as tropas, imprimindo armas, munição, alimento, bombas e, inclusive, pele e outros órgãos para prestar socorros para alguns soldados feridos. Essa é uma realidade, algo que é discutido seriamente nos governos, apesar de parecer ficção científica. Mas é importante lembrar que, apesar de esse ser um uso que poderá ser feito da impressão 3D, ele está longe de ser o uso mais corriqueiro, né? Afinal, quem de nós, quando tivermos essa impressora em casa, faremos esse tipo de utilização? Mas é importante lembrar que, historicamente, sabemos como criações e tecnologias podem ter seu potencial penalizado ou prejudicado devido ao uso que algumas pessoas fazem dessas tecnologias, né? A gente viu isso com a rádio FM, com a fotografia digital, com o VHS, com a plataforma peer-to-peer. Vimos recentemente isso com o aplicativo Secret, né, em que essas tecnologias foram banidas, ou quase chegaram a ser banidas, e é bem previsível que, tendo em vista a questão de armamento, algo assim possa chegar a acontecer com a impressão 3D.
E, sobre esse tema, alguns pesquisadores argumentam que, devido ao fato de ser teoricamente impossível monitorar o que as pessoas imprimem em suas casas, é que talvez a regulamentação da impressão 3D virá por caminhos legislativos. Mas aqui eu tomo a liberdade de fazer um insight pessoal, e já que estamos num painel de reflexão, e eu gostaria de sugerir que, observando o desenvolvimento da tecnologia, principalmente a tecnologia de monitoramento e vigilância, eu acredito que, muito provavelmente, a regulamentação de impressão, do uso de impressão 3D não será feito via legislação, mas sim via a implementação de programas de monitoramento daquilo que nós imprimimos em casa. É muito provável que agências garantidoras da lei elas comecem a monitorar o que nós estamos imprimindo, tendo esses objetos potencial ofensivo ou não, e com o intuito de manter em ordem as leis atuais de armamento que nós temos. E eu vou além, inclusive, e digo que essa ideia ela é reforçada se nós pensarmos nas grandes empresas que são prejudicadas pela impressora 3D. Né? Se nós considerarmos que essas empresas possuem bens intelectuais, como patentes, direito autoral, como e desenho industrial, que são facilmente violados pela impressão 3D, uma vez que essa tecnologia permite nós fazermos réplicas, né, de bens, mesmo que eles estejam protegidos por propriedade intelectual, é que talvez seria mais interessante para essas empresas privadas investirem nesse tipo de monitoramento, ao invés de optarem por vias judiciais, que, como sabemos muito bem, que são bastante onerosas e demoradas. Como aconteceu no caso da indústria de entretenimento em face da tecnologia peer-to-peer. E, para fechar, meu tempo já está acabando, é que, a partir do momento que for viabilizado o monitoramento de impressão de objetos, vai ser inaugurada uma nova forma de violação da nossa privacidade, com potencial para minar várias possibilidades criativas inauguradas pela impressora 3D. E eu acho bastante provável que, daqui a alguns anos, nós presenciaremos momentos em que algum político bem-intencionado tentará prevenir a impressão de armas, por exemplo, permitindo que esse tipo de monitoramento seja feito. E, caso isso seja permitido, ou não tenhamos leis que protejam a nossa privacidade ou nossos dados pessoais, e agora também podendo ser esses dados encarados como também no seu potencial criativo, é que corremos o risco de vivermos em um cenário draconiano, onde nossos direitos sejam violados constantemente. E era isso. Excelente, muito bom, Bruna. Eu fico pensando aqui, nós vivemos numa época, uma quadra complicada, porque cada vez mais se propõem novas e novas camadas legislativas e regulatórias que normalmente avançam ainda mais na esfera privada do cidadão, na esfera privada do indivíduo. Certamente, se alguém não conseguir controlar o que é impresso nas impressoras 3D, vai haver alguém que vai propor a proibição da fabricação das impressoras 3D, como já está sendo feito em relação à rede Tor. A rede Onion, existe uma dificuldade maior na investigação dos crimes que acontecem naquele ambiente, e setores da polícia, inclusive aqui no Brasil, têm defendido o bloqueio da porta de acesso, né, à rede Tor pelas operadoras de telecomunicações. Eu já tive notícias de que pelo menos uma grande operadora de telecomunicações aqui no Brasil está bloqueando conexões à rede Tor pelo seu serviço de banda, não sei se dá para falar de larga, mas pelo seu serviço de banda 3G. Né? E é evidente que isso é uma clara violação ao princípio da neutralidade de rede. Porque na rede Tor você tem crimes? Tem. Se você sair na rua aqui, também tem crime. Se você for aqui na Cracolândia, vai ter gente cometendo crime. No semáforo ali, provavelmente vai ter alguém ali cometendo crime. Tem crime onde há sociedade, é crime. Dizia Durkheim, crime é um fato social. Então é óbvio que tem crime na rede Tor, é óbvio que tem crime na superfície da web, é óbvio que tem crime em todo lugar.
Mas não é restringindo ou culpando a ferramenta que nós vamos resolver o problema. Então, me preocupa muito quais medidas regulatórias serão adotadas, no caso das impressoras 3D, para regular questões que você muito bem articulou aqui, como a impressão de armas digitais, ou impressão de armas de fogo. Mas eu poderia também pensar numa faca. Eu posso imprimir uma faca? Bom, eu uso a faca para passar manteiga no pão. Acordo todo dia de manhã, tomo café e uso uma faca. Não é? A gente usa a faca para fazer comidas deliciosas. Mas a mesma faca pode ser usada para ferir alguém, para matar alguém. Então, o problema está na faca? Não, o problema está no uso que se faz dela. E é preciso ter muita cautela com essas medidas legislativas, do contrário, a gente pode criar obstáculos tremendos para a inovação. E é com esse gancho que eu passo a palavra para o Leonardo, já perguntando, Leonardo, o que é que a CâmaraNet tem pensado sobre os modelos de negócio baseados na internet das coisas. E como vocês pretendem discutir com o setor as questões complexas relacionadas à coleta de dados sensíveis, como bem colocou a Cristiane no início da sua fala. Tiago, obrigado. Está ouvindo? Eu não liguei, a internet das coisas ligou o microfone. Pessoal, bom, obrigado a todos. Estou vendo que a sala está cheia, eu estava morrendo de medo. Eu falei, assim, a gente não costuma atrasar o almoço das pessoas, atrasar o jantar, então, é quase um pecado, né? E o show do Paul McCartney é imperdoável. Mas se quiser eu canto. Mas atrasar o show do Paul McCartney, então, nem se fala. Mas, então é bom ver todo mundo aqui, 7h20, de pé e animado. Bom, antes de começar, só para falar um pouco, assim, por obrigação institucional, tem que falar da CâmaraNet, que é a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a instituição que hoje tem quase 15 anos, no ano que vem, no meio do ano, completa 15 anos de existência, e que foi criada, da qual o escritório do qual eu faço parte é um dos fundadores, e a gente convivia. É engraçado que assim, são questões que a gente sempre convive. Naquela época, a gente era chamado de doido, porque estava criando uma Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. E aí, se alguém parar para pensar um pouco, há 15 anos, o que se fazia com a internet, era uma questão absurda. E, enfim, hoje a CâmaraNet é uma instituição interdisciplinar, intersetorial, multissetorial, a mais representativa da América Latina, tem mais de 100 associados, todos líderes, em grande parte são líderes de seus mercados. E a função da CâmaraNet é poder, e tem sido desde o começo, poder justamente levar essas discussões, assim, transformar os assuntos que hoje são os assuntos de pauta em ajudar a solidificar as questões e transformar o setor, o que assim, na época que se chamava de comércio eletrônico, hoje o que a gente chama de economia digital, uma economia mais profícua, ajudar no desenvolvimento desse mercado, gerando emprego, gerando divisa, enfim. E o tempo inteiro, então, nesse papel nosso de desenvolver mercados, de ajudar a solidificá-los e tudo, a gente convive com essas aflições. E aqui é engraçado, ao longo dos painéis, e eu estava comentando isso com a Kelly, né, Kelly, no começo, que assim, eu tive o prazer e a honra de participar desde o começo dos seminários de proteção de privacidade de dados, desde o primeiro, a CâmaraNet apoiou e participa, e o tempo inteiro a gente tem um olhar muito para frente, e isso nos dá uma aflição muito grande. Quer dizer, a gente, vendo as discussões dos painéis, poxa, no futuro, o que pode ser, para onde está indo, o que estamos desenvolvendo, quando, na verdade, quando a discussão ela chega para o campo legislativo, regulatório, o problema nosso não é o amanhã, é o hoje. O problema é hoje. E na medida em que... E aí eu brinco, lembrando a minha avó que falava que o ótimo é inimigo do bom. Quando a gente olha para frente, como tratar assuntos, a internet das coisas, quando se desenvolver a minha geladeira que vai conversar com o fulano, não, eu tenho um problema hoje que é de definição de princípios, de definição de definições, o que é dado pessoal, o que são dados sensíveis, como serão tratados, assim, o que hoje... Então,
a regulação, o direito ele vem a reboque de muita coisa, na medida em que nós tentamos projetar soluções regulatórias para questões tecnológicas que sequer foram implementadas comercialmente ainda, fica todo mundo louco e muito aflito, sufoca. Então, eu acho que assim, a proposta que eu trago agora é de como tratar o hoje. O amanhã, assim, vamos preocupar, tem um outro ditado da minha terra também, que é vamos preocupar com o problema quando o problema acontecer. E o problema que a gente tem hoje, ele diz respeito ao básico da proteção de dados, do modelo econômico da internet que hoje se desenvolve, por exemplo. A internet no Brasil, para citar alguns números, para aqueles que não conhecem, para os que são de fora, nós estamos falando de... assim, o Brasil tem mais de 100 milhões de usuários de internet. São mais de 270 mil linhas, linhas celulares funcionando no Brasil. Desses 100 milhões, ou mais de 100 milhões de usuários de internet, metade, mais de 50 milhões de pessoas já se declararam e-consumidores. Ou seja, eles já disseram que, pelo menos nos últimos 12 meses, praticaram ao menos uma operação de compra e venda na internet. Estamos falando de um mercado brasileiro que representa, que em números de 2013, representou mais de 30 bilhões de reais. E que vem crescendo, e isso é o mais impressionante, porque o comércio eletrônico, a economia digital no Brasil, ela deixa qualquer chinês com inveja, porque ela vem crescendo a índices superiores, a percentuais superiores a 20%, 25%, às vezes 28% ao ano desde que foi criado. Então, vamos assim, passados todos esses números, assim, vamos começar a considerá-los. A internet começou com um usuário no Brasil. Eu fico brincando, a gente recebeu outro dia na Câmara Inet o Demi Getko, que foi lá num ciclo de debates para poder falar para a gente sobre a Câmara Inet. Ele ficou bravo comigo quando eu falei que foi ele que apertou o botão. Ele fica, né? Eu falei assim, mas era ele que estava na sala quando ligou a internet. A internet começou ali, uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 10 na sala. Hoje são 100 milhões. A internet vem se desenvolvendo num passo muito mais rápido de qualquer setor econômico brasileiro, baseado num dos números que eu não disse ainda, mas que é a confiabilidade do usuário na ferramenta. Se todo mundo tivesse muito medo da internet, ninguém usava a internet. Então, assim, a partir do uso da ferramenta, da facilidade dele, que a internet se desenvolve muito bem, obrigado. E o modelo de desenvolvimento da internet desde o início se pautou no modelo gratuito. Já foi o tempo, e aí eu falo assim, há 15 anos a gente sentava na Câmara e as pessoas discutiam como se ganharia dinheiro em operações online. Nós vamos ganhar no clique, vai ser um centavo por clique, ou isso e tudo. E, na verdade, o modelo de negócio da internet ele seguiu um caminho que é o de uso gratuito. Quer dizer, já foi o tempo em que todo mundo pagava para usar um determinado provedor, um provedor de conteúdo, o que quer que seja, que pagava para ter seu e-mail, mas a internet se desenvolveu dentro de um modelo de uso gratuito. E é óbvio que dentro desse modelo, ele tem, assim, como não há lanche grátis, como se diz, existem questões econômicas que estão circuladas em volta. Eu posso fazer uma pergunta aqui, quem aqui tem um Hotmail, um Gmail, ou qualquer outra forma de e-mail que não é pago? Levanta a mão, por favor. O contrário agora. Quem tem e-mails que se paga para ter o e-mail e tudo? A gente vê a proporção. E olha que nós estamos... E outro comentário que eu fiz antes do início da apresentação, a gente está falando aqui para uma plateia absolutamente qualificada. Fala-se muito sobre proteção de dados e fala-se muito em todos os níveis, o que é ótimo, porque desde o usuário mais assim, rústico, vou colocar a palavra dessa forma, desde aquela pessoa com os conhecimentos mais simplórios de uso da tecnologia até aqueles que tecnicamente conhecem a fundo todos os bits and bytes. Quer dizer, em todas essas camadas, hoje a gente tem a discussão sobre a proteção de dados se permeando, se tratando ali. Mas aqui nós estamos falando de uma plateia qualificadíssima. Todo mundo conhece proteção de dados, todo mundo sabe tecnicamente, seja juridicamente, seja tecnicamente, seja os dois, enfim. E, assim, óbvio, agora, como que as empresas sobrevivem a partir do uso ou da internet que se oferece hoje para os consumidores e para os internautas? Eu falo isso porque, muitas vezes, assim,
existe uma demonização da figura, da invasão da privacidade, e uma discussão um pouco rasa quando você fala, mas a privacidade está muito exposta nas redes sociais, todo mundo coloca suas fotos, seus dados, sua vida, não é bem por aí. Mas, ao se falar de privacidade ou da forma com que a internet se desenvolve, a gente tem que pensar nisso. É no modelo econômico que a internet se desenvolve. E eu acho muito legal o tema desse painel, quando ele fala que está falando assim, de equilíbrio entre direitos fundamentais de um lado, nós estamos falando do direito à privacidade, do princípio da inocência, e, de outro lado, outras questões como inovação, desenvolvimento, como desenvolvimento tecnológico, ou mesmo segurança pública. E a gente tem algumas questões aí que eu digo e que estão em dicotomia, que estão, na verdade, em contraposição. E aí eu vou aproveitar a provocação do Tiago quando ele fala sobre a regulação necessária. Seria ela necessária? Porque o tempo inteiro a gente atribui como panaceia de todos os males a regulação. Nós temos um problema hoje, poxa, vamos regular. Para ter ideia, a gente teve que lidar há alguns 3 ou 4 anos, na época que as compras coletivas estavam na moda, o Estado, a Assembleia Legislativa de São Paulo, publicou uma lei que regulava a atividade dos sites de compra coletiva na internet. Olha que beleza. Olha que atividade legislativa necessária. Hoje em dia, qual foi a última vez que alguém fez alguma compra num site de compra coletiva? Quer dizer, esse é um modelo de negócio que nem existe mais. As empresas mudaram, estão fazendo outras coisas. E a função do legislador não é essa. A função do legislador não é correr atrás da tecnologia para saber como lidar com ela. A função do legislador é a mesma desde sempre. E aí, assim, para quem conhece Código de Defesa do Consumidor, eu pergunto para vocês. Nós estamos falando de um texto legal que foi criado em 1990, há 24 anos. Não se pensava o que era a internet naquela época. Ele é absolutamente aplicável hoje aos assuntos relacionados à internet e relações de consumo na internet. Por quê? Porque foi bem feito. Como? Porque ele trabalhou em princípios. Então, a questão, e até puxando aqui um gancho um pouco do que a Bruna disse, a questão não é se eu posso fazer, se vai monitorar, se eu estou usando minha impressora para imprimir uma arma ou não. É o princípio de que, poxa, você não pode matar os outros. E agora, se você vai imprimir a arma, pendurar na parede, não vai usar e tudo, agora... Então, a questão é de fiscalização, é de uso, é de implementação, como se trabalha, mas a legislação em si, a regulação, como que ela resolve? Trabalhando os princípios. Principiologicamente. Poxa, precisamos tratar a proteção de dados. Proteção de dados é um assunto muito sério e assim, gera muita aflição em toda a população. A gente precisa trabalhar? Sim, vamos. Precisamos de um texto regulatório. Tem aí a ALP, o anteprojeto, o APL, o anteprojeto de lei de proteção de dados, que todo mundo anseia tanto ver o texto, enfim. Mas o que se espera de um texto que trate tecnologia? Qual que é a função do legislador? É se dar a entendido de tecnologia? Não. É se dar a entendido de sociedade, de vida em sociedade. Estabelecer princípios, e esses princípios vão atravessar todos os meios depois. Então, a regulação é necessária? Talvez. Respondendo a sua provocação, Tiago, talvez. Porque os princípios eles estão aí. A questão é como aplicá-los. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leonardo. Eu tinha um e-mail do LavaBit. Eu tinha uma conta de e-mail no LavaBit. Mas depois que descobriram que o Snowden estava trocando e-mails com o Glenn Greenwald e com a Laura Poitras, através de uma conta de e-mail do LavaBit, o resultado do FBI foi lá e fechou o LavaBit, né? Obrigou o dono do LavaBit, que é um... Shoot the messenger, né? Exatamente. A fornecer as chaves criptográficas. Ele falou que não ia fornecer as chaves privadas. E ele foi pressionado, acabou, enfim, sofrendo todo tipo de pressão e acabou decidindo fechar o LavaBit. Mas eu queria linkar com isso, com a sua fala, porque eu prevejo, e para mim está claro isso, que começam a surgir modelos de negócio baseados na ideia de que a privacidade ela é um ativo economicamente relevante e, portanto, monetizável. Veja telefonia celular. Hoje existem grandes empresas fabricando telefones celulares criptografados. Para quê? Para evitar vigilância em massa. Começam a surgir startups
dedicadas a popularizar o uso da criptografia. Outras startups dedicadas a criar novos algoritmos, a prova aí de espionagem, que, na verdade, não existe. Na verdade, isso acrescenta camadas para dificultar a interceptação e a coleta de dados. Ou seja, o Google, na semana passada, anunciou uma iniciativa que está em estudo, na forma de uma pesquisa, que é você pagar de $1 a $3 por mês para não ter anúncios exibidos na busca. Ou seja, o modelo de negócios do Google foi todo ele baseado no cruzamento de informações, para vincular a monetização de dados pessoais e conteúdos gerados por terceiros. Agora ele começa a explorar uma nova vertente, que é a possibilidade de você pagar $1 a $3 por mês para ter a sua privacidade de volta, não é? E não ter anúncios vinculados à sua busca. Então, começa a se desenhar aí novos modelos de negócio que entendem a privacidade como um bem que pode ser monetizável. Bom, essa é mais uma questão aí para o nosso debate. Eu passo agora para o Rodrigo Azevedo, para que ele nos faça um panorama sobre a questão normativa e continue nessa questão que é bastante ampla. Precisamos de mais regulação ou já temos leis demais? Maravilha. Eu queria pedir para botar na tela a apresentação, por favor. Bom, agradecendo o convite, eu queria elogiar aí muito as manifestações anteriores e dizer que, em especial, a última manifestação do Leonardo, eu acho que prepara um pouco porque eu que gostaria de destacar aqui, que é uma visão de advogado que tem tentado enfrentar essas questões para a proteção da privacidade em meios digitais, mas também para a adaptação ao Marco Civil, e, eventualmente, algum conflito com outros direitos fundamentais. E eu acho que o momento é muito mais de perguntas, de achar as perguntas certas, do que já de trazer respostas definitivas. Então, meu desafio, pelo menos o que eu me propus, é muito mais no primeiro sentido, né? No sentido das perguntas. E com alguns aspectos que, na nossa prática, a gente tem identificado como mais polêmicos ou que tem gerado maiores dúvidas. Tem um primeiro ponto que me incomodou muito antes no período de discussão do Marco Civil, e agora eu acho que está sendo replicado com relação ao anteprojeto de proteção de dados pessoais, que é uma certa percepção de que precisa vir uma lei que vai salvar a todos nós, como bem trazido pelo Leonardo, porque haveria um certo vácuo legislativo. No tempo das discussões do Marco Civil, muitas vezes se passava a impressão que a internet era uma selva, uma terra sem lei, e que precisava vir uma lei, a lei da internet, para passar a regulá-la a partir daí. A gente sabe, os advogados que militam na área, que não é verdade. O Marco Civil, sim, foi um passo muito importante, mas o Marco Civil é um marco regulatório. O Marco Civil estabelece, como o Leonardo bem trouxe, princípios, e esses princípios são importantes, garantias, direitos e deveres, mas ele tem que ser interpretado em conjunto com todas as outras normas existentes até aquele momento e as que virão daqui para frente, e que regulam a nossa vida online e offline. Como todo mundo sabe, o Marco Civil acabou tendo uma ênfase final muito forte na questão da privacidade, que não era a sua característica inicial. E isso ocorreu muito em cima do escândalo que já foi tão debatido hoje, de toda essa polêmica aí que está aí na tela envolvendo o monitoramento das nossas instituições. Mas, tanto ele como o próprio anteprojeto agora em discussão, é muito importante a gente entender que eles são marcos necessários, mas que não são os regramentos únicos, tanto sobre a vida digital, como também sobre a privacidade. Então, eu elenquei rapidamente aqui, não vou, evidentemente, ficar lendo artigos. Quem tiver interesse, depois eu posso passar a apresentação, mas uma série de normas, de dispositivos, que já traziam regramentos com relação à privacidade. Constituição Federal, Código Civil, Código Penal em diversos artigos, inclusive depois em leis específicas, como a própria famosa Lei Carolina Dickmann e outros, né, e outros dispositivos, mas também a Lei Geral das Telecomunicações, por exemplo, tem normas bem interessantes que tratam especificamente do uso de informações individuais, Código de Defesa do Consumidor, já mencionado, Lei de Acesso à Informação,
Lei da propriedade industrial, que é a minha área de origem, onde tem toda uma série de provisões com relação ao segredo industrial. Não é um dado, muitas vezes, da pessoa, mas sim da empresa, um dado sigiloso, um dado sensível da empresa. Não um dado sensível no sentido, né, da nossa anteprojeto, mas sim um dado valioso. E até a Lei de Direitos Autorais, que traz direitos morais do autor, inclusive direito ao inédito, né? Mas tudo isso para dizer que, então, esses marcos legislativos, e vamos chegar aqui no nosso eixo, são importantes, e são importantes, em especial, para suprir algumas lacunas. No caso específico da privacidade, eu destaco alguns conceitos que não estão na nossa legislação ainda, como o conceito de dados sensíveis, o conceito de algum dado cuja coleta seja eventualmente proibida, ou mesmo as questões envolvendo a autoridade de garantia já estão destacadas aqui anteriormente, né? Ainda falta também a regulamentação do Marco Civil, que a gente está aguardando, né? Mas, colocado tudo isso, um questionamento que eu levanto é como o anteprojeto esse em discussão para a proteção à privacidade e aos dados pessoais, ele vai dialogar com todos esses regramentos à privacidade que existem hoje. E com o próprio Marco Civil. E será que aquelas normas que foram inseridas no Marco Civil no final da sua tramitação sobre a privacidade, será que elas vão seguir fazendo sentido depois de termos uma lei específica para a proteção dos dados pessoais? Talvez algumas sim, registros de conexão, registros de uso de aplicação de internet, mas talvez outras percam um pouco de sentido. Um outro ponto que eu acho que muitas vezes não é bem compreendido, e que eu acho que também foi muito bem destacado pelo Leonardo, é o trade-off que existe quando nós usamos ferramentas supostamente gratuitas na internet. Aquela história de que não existe almoço grátis, ela vale também para a internet, e é evidente que essas ferramentas todas que nós nos valemos em redes sociais ou sites com conteúdos em geral, pelas quais a gente não paga monetariamente, é evidente que elas não são gratuitas. Muitas vezes o usuário não percebe, mas, como já foi bem destacado hoje, nós somos o produto que é usado como troca, como moeda de troca, quer dizer, os nossos dados são exatamente o valor que é obtido por essas ferramentas e que depois vai ser transformado em dinheiro das mais diversas e criativas formas, né, como também já foi exemplificado. Até por isso, o Marco Civil vem para regular esses pontos, né, essa moeda de troca, o uso dos nossos dados. Já foi bem exposto como o Marco Civil vem fazer essa regulação. Eu não vou repetir, né, as inviolabilidades trazidas pelo Marco Civil, mas também a proibição de fornecimento de dados a terceiros, os deveres de informação sobre os mais diversos aspectos, tanto com relação ao consentimento expresso para a coleta de dados, armazenamento, etc., e aqueles itens que demandam informações claras, completas e, às vezes, destacadas, inclusive, nos contratos. O que eu queria destacar aqui nesse ponto é justamente esse trade-off, essa troca do uso da ferramenta sem o pagamento direto, mediante o fornecimento dos dados. Porque, na verdade, eu interpreto, sob esse prisma, o Marco Civil, como algo muito parecido com o que ocorre quando nós vamos fazer uma cirurgia, e essa cirurgia tem algum risco especial, eventualmente pode causar alguma intercorrência, e aí o anestesista ou o médico nos apresenta um termo de consentimento informado, onde lá naquele termo vai dizer, olha, você está fazendo uma cirurgia cardíaca, isso e aquilo outro pode acontecer. Então, a solução, a exceção aqui que muitas vezes o Marco Civil traz para diversas dessas restrições, evidentemente que os usos de dados não vão deixar de ser feitos daqui para frente, porque o Marco Civil traz aquelas inviolabilidades. Mas sim, a partir de agora é necessário esse consentimento informado, de uma maneira muito assemelhada com essa metáfora que eu trouxe. Quer dizer, é preciso que o prestador de serviço consiga demonstrar que o usuário foi informado e anuiu com aqueles usos que ele está propondo, né? E aí, aqui, a questão que eu levanto é, será que a população, em geral, tem realmente consciência desse grau de exposição? E como fazer as ferramentas para que, como já foi também debatido, se comunique todos esses usos, todas as pretensões de usos de dados, dos dados que são coletados, sem tornar o uso algo maçante, algo inviável mesmo em termos de experiência, né? Também, um ponto que eu acho que é de uma reflexão relevante, é até qual é o papel do usuário aí?
porque na medida em que o usuário está informado, será que a gente já tem ferramentas suficientes para que o indivíduo delimite o espaço de privacidade que ele está disposto a conceder e aquele espaço que ele quer reservar para ele próprio? Quer dizer, será que a solução realmente está na lei ou também não está um pouquinho no usuário? Eu tendo a ser simpático a também nós trazemos responsabilidades para o usuário, não só direitos, né? E aí muita gente advoga que uma solução pode estar inclusive na criptografia, né? Tem uma obra muito interessante que eu recomendo, chama Cypherpunks, do Julian Assange, que traz a importância da criptografia como uma ferramenta de proteção do usuário. Além das normas, além das outras ferramentas tradicionais, né, que o Estado tenta nos apresentar. Um penúltimo item assim, para reflexão, que eu acho que é interessante, são os embates entre a privacidade e a liberdade de expressão, em especial após o Marco Civil. E aí aqui um ponto polêmico foi a questão da derrubada de conteúdos, né? Como o pessoal que atua nessa área de forma mais agressiva costumava operar antes do marco e como é que ficou agora, né? Então, assim, sempre que havia um conteúdo ilícito, e aí o advogado da área é contratado para tirar do ar aquele conteúdo, que pode ser por uma ofensa à privacidade, por exemplo, pode ser por uma ofensa a algum outro direito fundamental, ou porque algum crime está acontecendo ali, ele foi se firmando uma jurisprudência no sentido de que, após notificado o titular daquela aplicação de internet, ele deveria tirar do ar o quanto antes. E essa decisão da ministra Nancy Andrighi, eu acho que é o marco, né, jurisprudencial nesse sentido, né. Mas o Marco Civil acabou, então, elegendo o critério da ordem judicial, e o fez com muita prudência, né, salvo algumas exceções, como cenas de nudez, etc., e a questão de direitos autorais, que ficou para uma legislação específica, onde o que eu interpreto aqui um certo predomínio da liberdade de expressão, quer dizer, da liberdade de manifestação na internet, e jogando para o judiciário o poder de sopesar aí uma eventual infração que esteja ocorrendo frente à liberdade de expressão, que é a regra, né. Claro que a gente sabe que muitos sites seguem derrubando conteúdos, tirando do ar conteúdos sem ordem judicial. Quem atua na área vivencia isso direto, né? E isso tem ocorrido principalmente por infração à política. Então, não mais por infração à lei, mas na política da ferramenta tem regras que, se forem infringidas, a política autoriza a tirar do ar, né? Mas essa foi uma escolha que o próprio Marco Civil fez. Também é uma polêmica enorme que a gente tem visto nos últimos anos, não propriamente digital, mas pode-se fazer um paralelo com ela para o mundo online, a própria questão das biografias, dos conteúdos biográficos e o texto do famoso e polêmico artigo 20 do Código Civil. Até que ponto a privacidade autoriza a retirar um conteúdo, a proibir a circulação de um conteúdo, e não isso vai ser resolvido com uma indenização mais na frente, né? Depois, se provar que aquele conteúdo era falso ou era difamatório, simplesmente difamatório, né? Então, todos esses itens nos levantam um questionamento: como isso vai dialogar, de novo, com um anteprojeto que protege dados privados, né, dados pessoais, né? Até que ponto, que lado, essa balança, será que vai continuar pendendo para o mesmo lado? Será que isso se desestabiliza em algum outro sentido, né, depois de termos um marco legislativo para a proteção dos dados pessoais? E, por fim, há também muitos exemplos de conflito entre uma proteção à privacidade e supostos argumentos de segurança, né? Então, já se falou hoje muitas vezes aqui sobre o direito ao esquecimento. Eu gosto muito de uma frase do Machado de Assis, que diz que esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. Então, eu certamente não lembro o que eu estava fazendo nesse exato instante há uma semana atrás. O Google provavelmente sabe, né, e sabe diversas outras coisas a meu respeito, porque eu uso muitas das suas ferramentas, né? Então, na medida em que na Europa se reconhece um direito ao esquecimento com relação a algumas informações que sejam irrelevantes, imprecisas, inadequadas ou excessivas, uma questão que eu acho que não tem como a gente não debater não seriam esses conceitos um pouco vagos, né? O conceito de irrelevância, de imprecisão, e casos, por exemplo, envolvendo erros médicos, ou casos envolvendo um político ficha suja, que entende que uma determinada reportagem sobre ele é imprecisa ou é excessiva. Tem outros direitos aí que também tem que estar nessa balança. E aí quem é que julga?
é o próprio provedor, é o próprio provedor da aplicação de internet, é aquele que tem o site onde ocorreu essa publicação. Também é um ponto que eu acho que cabe uma reflexão. A questão do arrependimento, que é aquele direito, né, a possibilidade que o Marco Civil trouxe do usuário solicitar a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a uma determinada aplicação de internet. Também é um outro ponto polêmico nesse sentido, né? Porque também aqui a gente, primeiro, pode enfrentar dificuldades técnicas. Eu já conversei com várias empresas que têm enfrentado dificuldade para separar o dado daquele usuário do todo dos dados do banco, até porque o banco não foi concebido de uma forma a possibilitar essa exclusão. É uma questão técnica. Eu repasso o que eu tenho ouvido, né, nas empresas enquanto uma dificuldade, então o que está demandando adaptação. Mas também a própria conjugação dessa possibilidade de exclusão de dados com a guarda de logs, né? Quer dizer, então exclui os dados que identificam o usuário, guarda os logs relacionados ao IP. Aqui também é um tema de espaço para muitas discussões. Guarda de dados já se falou bastante, então não vou gastar muito tempo nesse assunto, né? Acho que aqui também tem polêmicas com relação a esgotado o prazo de 1 ano para provedor de conexão, ou o prazo de 6 meses para provedor de aplicação. E aí, é obrigado a não monitorar mais? Não pode mais monitorar? Ou não pode ser exigido que tenha o dado, né? Isso é uma polêmica que tem gerado debates sem fim, né? E, por fim, até para trazer um pouco para o tema dos nomes de domínio, que eu não posso, estando no NIC BR, não falar de nomes de domínio, né? Até por atuar como painelista nesse campo. Ali também a gente tem questões interessantes de anonimato na internet, não aqui no registro BR, mas se a gente for fazer um registro, por exemplo, de nome de domínio no .com, você pode pagar um pouquinho mais, está ali o anúncio, R$ 9,95 a mais, e você tem o Domain Privacy. O que é isso? Mantém os seus dados de contato privado. Quer dizer, no RUIS não vai aparecer quem você é. Como é que isso se conjuga com as nossas próprias questões de vedação de anonimato? E hoje já essas cláusulas, esse uso dessas ferramentas tem tido efeito nas decisões no DRP, né, no Sistema para a Solução de Conflitos, onde isso pode ser um indício de caracterização de má-fé. Né? Então tem decisões dizendo que isso, associado a outras práticas, o ocultamento, a ocultação do titular, né, do domínio junto com outras práticas, pode sim caracterizar má-fé e até suscitar a transferência do domínio. Né? Mas então, assim, essas são algumas das dúvidas com as quais eu tenho me deparado e que eu quis trazer aqui para o debate, junto com as minhas considerações. Espero que a professora Maristela, com todo o seu brilhantismo, me ajude um pouco a respondê-las. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pelo excelente panorama que você faz da legislação nacional. E, bom, eu fico pegando o trecho final da sua fala. O anonimato pode ser útil para muitas coisas, né? Não só o anonimato, mas os heterônimos, inclusive para fazer literatura. Por exemplo, Fernando Pessoa tinha 23 heterônimos, né? E imagine o que seria do Fernando Pessoa se ele fosse proibido, né, de usar, né, criar heterônimos para escrever sua obra. Alberto Caeiro, por exemplo, uma das obras mais belíssimas da literatura. Talvez não existisse se ele tivesse que criar um cadastro positivo, confirmando ali, não é, que é o Fernando Pessoa e que estava lançando a obra, etc. E tal. Muito bem. Isso me lembra uma frase do Demi, que já foi citado aqui, eu vou citar de novo, porque é realmente a nossa grande referência, o meu guru. Quando eu tenho qualquer dúvida, eu corro ao Demi. Demi, me ajude, não consigo resposta para isso. E o Demi tem uma frase que ele diz o seguinte: não há internet brasileira. Por quê? Porque a internet ela está no Brasil. Ela não é do Brasil. A internet está no Brasil. É uma rede global. Logo, as soluções que vão funcionar na internet são aquelas soluções que forem universalmente acordadas. Está aí os protocolos. TCP/IP, funcionando há mais de 30 anos. O IETF, a ISOC, os protocolos da rede são acordados por todos os stakeholders que participam da rede. As RFCs, ou seja, são códigos, não é? Para recuperar a ideia de código do Lawrence Lessig, são códigos universalmente acordados e que funcionam.
e que fazem com que a internet funcione. A gente consegue fazer isso usando outro tipo de código, código das leis? Professora Maristela Basso, você tem a palavra para nos trazer, não é, com o seu brilhantismo, um panorama do direito internacional e enfrentar essa questão. Os códigos legais são capazes de regular a internet em toda a sua universalidade, especialmente na questão dos direitos humanos, que são universais e indivisíveis? E como, não é, também tratar as colisões entre direitos humanos fundamentais, especialmente as questões relativas à privacidade, liberdade de expressão e segurança, que muitas vezes são colocadas no debate como se fossem antagônicas, como se nós tivéssemos que escolher entre liberdade ou segurança. Eu não quero escolher entre liberdade e segurança. Eu não quero escolher entre privacidade e segurança. Eu quero os dois. Como fazê-lo e quais são as estratégias que nós temos para resolver essas colisões frequentes entre direitos humanos fundamentais na rede? Obrigada, doutor Tiago. Cumprimento a todos os membros aqui do painel, da mesa de trabalho. Cumprimento a todos os senhores que estão aí já desde cedo. Agradeço por terem ficado, porque eu sou aquela que estou entre cada um de nós e o prato de espaguete bem suculento em casa esperando. Então, realmente, eu não estou numa posição muito boa, né? Separar cada um de nós do jantar. E, por conta dessa culpa de separar a todos, porque eu também estou separada do prato de espaguete, por mim mesma, eu fico pensando nas 3 regras do bom orador. Talvez os senhores não conheçam, porque é mais observada a regra, né, de oração, mais pelo pessoal do direito, pelos advogados. Mas as 3 regras principais do bom orador são as seguintes. Primeiro, esse orador tem que ter alguma coisa de importante para dizer. Bom, segunda, se ele tem alguma coisa importante para dizer, ele tem que dizer logo. E terceiro, não dizer mais nada. Então, eu estou procurando seguir as 3 regras do orador e fiquei pensando, bom, se eu tenho alguma coisa de importante para dizer, depois de tudo que eles já disseram, então eu digo isso logo, porque, afinal de contas, o prato de espaguete está aí, e não digo mais nada, e vamos todos para casa. Então, ouvindo a todos, eu tenho um material que eu preparei, que vou deixar, tanto que eu vou pedir para expor, já está lá. Ele vai ficar aqui no computador do seminário, porque provavelmente eu não vou usar. Mas, se eu usasse, ele cumpriria talvez todos os temas que foram propostos nesse painel. Vamos voltar ao tema: reflexão sobre equilíbrio entre direitos fundamentais, inovação, capacitação, desenvolvimento tecnológico e segurança pública. É praticamente o Oceano Atlântico. Mas, como professora antiga que sou, eu preparei algo que vai desde o início e tal, vai chegar no fim. Então, eu não me preocupo muito se eu não for, se meu discurso não for consistente, ou não for completo e nem complexo, porque eu deixo esse material de apoio. Então, primeira nota de rodapé é essa, que pode ser que eu não use, está aqui, então tudo que eu provavelmente disser, não se preocupe em anotar, ou se esquecer, não tem problema, que está no material. E segunda nota de rodapé, eu quero dizer para vocês, ou para os senhores, quem é o CEST USP, que é um dos colaboradores. CEST significa Centro de Estudos sobre a Sociedade e Tecnologia, e está sediado na USP, e conta com um grupo pequeno, muito simpático e multidisciplinar, que somos 4 professores, 5, eu do direito, nós temos 2 professores engenheiros da Poli, da administração e também da Escola de Comunicação. Então, esse pequeno grupo de estudantes interdisciplinares procura examinar as questões relativas à tecnologia, inovação, desenvolvimento, sob todas as vertentes que a gente consegue, e apresentar soluções que sejam condizentes sob a perspectiva legal e sob a perspectiva técnica e desenvolvimentista. Estamos à disposição, recebemos, inclusive, interessados desde elaboração de pequeno paper até pós-doutorado.
Então, nós estamos muito honrados de fazer esse apoio a esse seminário, junto com os organizadores principais. Nós somos uns colaboradores pequenos, mas estamos completamente à disposição. Bom, voltando, portanto, à proposta, a pergunta do Tiago, fundamentalmente a pergunta que ficou na mesa, é se é preciso mais legislação ou não. Eu vou apresentar respostas mais do que perguntas, até porque, vindo do SEST, bom, e o que vocês têm feito, e que respostas vocês têm dado, e os senhores também querem resposta mais, saírem daqui mais tranquilos com respostas do que saírem daqui com mais minhoca na cabeça. Então, se as respostas que eu apresentar não forem suficientemente convincentes, eu espero ter tempo no futuro de poder aprofundá-las e voltar aqui e dizer que aprofundei, que nós melhoramos e aperfeiçoamos. Bom, o seminário é sobre privacidade e dados pessoais como direitos fundamentais. Ora, no material que eu vou deixar, eu examino com mais detalhe que dados pessoais é um conceito muito recente, a partir dos anos 80 se fala de dados pessoais, e direito à privacidade é um conceito extremamente antigo, porque está relacionado à dignidade da pessoa, à sua existência na perspectiva individual, à sua existência com a família e a sua existência com a sociedade. Então, é um conceito bem mais amplo, que persistiu sozinho, né, até os anos 80, quando, com o avanço da internet e da tecnologia, apareceu a questão e a necessidade de se separar dados pessoais do direito à privacidade. Portanto, são irmãos, né, não são irmãos gêmeos, mas são irmãos, e a privacidade, o direito à privacidade, é um conceito muito maior, do qual emergem os dados pessoais numa perspectiva menor. Como eu disse, não vou passar pela perspectiva interna, e também não vou tratar dos dados sensíveis que estão no anteprojeto. Toda a perspectiva legal, constitucional e infraconstitucional já foi referida, mas, de qualquer maneira, fica nesse material de forma mais completa pelas transparências, que eu vou deixar, e eu vou direto para o marco internacional, que é o mais importante. Antes de chegar no marco internacional, eu preciso fazer com os senhores algumas considerações. Primeira consideração é que esse painel parte da expressão equilíbrio. Quando se examinam leis, sobretudo quando esse exame é feito por estudiosos do direito, juristas, advogados, nós falamos sempre de conflito. Há um conflito entre liberdade de expressão e direito de privacidade. Há um conflito entre direito da concorrência, liberdade de concorrência e proteção da propriedade intelectual. Esses conflitos, eles são de foro íntimo do intérprete. Eles não existem na prática das leis, porque as leis não foram feitas para entrar em conflito. Elas foram feitas para viver pacificamente e disciplinar figuras, fatos jurídicos correlatos e que andam junto. Então, eu costumo dizer para os meus estudantes, quando eles vêm falar do conflito entre essa fonte e aquela fonte, que onde há conflito, que nós levemos a paz. Então, quando nós examinamos todos esses princípios, preceitos e normas juntos, a nossa obrigação é pacificá-los. E pacificá-los de forma tal que o problema concreto que nós temos diante de nós, o litígio, esteja resolvido. Isso não é fácil, é difícil, mas esse é o objetivo. Então, quando nesse painel nós falamos de equilíbrio, nós estamos falando justamente da superação do conflito e do encontro da paz. Não há, em tese, em princípio, conflito entre o marco civil, com a legislação infraconstitucional, com a legislação constitucional e com os tratados internacionais. O princípio de interpretação é sempre consistente, né? Isso vem desde o século XVIII, da Suprema Corte Americana. Então, o princípio da interpretação consistente, no qual nós examinamos as normas jurídicas e do conflito, que na verdade é interno do intérprete, nós trazemos a paz. E também sob a perspectiva evolutiva. Então, aqui entra um aspecto muito importante. Quando nós estamos examinando privacidade hoje, desde os documentos internacionais, que eu vou passar muito rapidamente, nós estamos examinando com a cabeça no passado.
Não é possível, diante do avanço da tecnologia, do uso da internet, da maneira como as informações são propagadas, e o conceito de informação hoje como ferramenta número 1 do desenvolvimento, não é possível pensar em privacidade como nós pensamos quando escrevemos a Convenção Universal dos Direitos do Homem em 1948. E nem muito menos com a mesma cabeça com que escrevemos a Convenção Europeia 108. A ordem pública, ela sofre evolução. E quando eu interpreto a fonte, a norma jurídica, o princípio, eu o faço vis-à-vis a mentalidade e sensibilidade médias desse momento da sociedade, com base no arcabouço tecnológico, industrial, que existe. Então, quando a gente fala em privacidade hoje, e quer proteger a privacidade hoje, como protegia no passado, está errado, porque ele não vai nem resolver o problema daquele que quer ter a sua privacidade protegida, da maneira como ele deve protegê-la hoje, como a empresa ou as empresas de tecnologia, por meio da qual, que serviu por meio da qual a informação, a imagem passou. Então, essa, digamos, atualização dos conceitos é fundamental. Dito isso, eu também tenho que, relativamente ao que já foi dito de forma complementar, destacar que a Constituição Federal, antes de todos os princípios que nós já referimos aqui, direito à privacidade, direito à liberdade de expressão, à livre concorrência, depois vem a legislação infraconstitucional, o Código Civil, o Código do Consumidor, a legislação penal, o marco regulatório, o novo projeto que talvez entre em vigor. Toda essa legislação, ela deve se fundamentar no artigo 5º, incisos 28 e 29 da Constituição Federal, ou especialmente o 29, que diz todos esses direitos relacionados à propriedade intelectual, à tecnologia, à inovação, eles estão condicionados ao desenvolvimento tecnológico do Brasil. Então, a interpretação de tudo que nós podemos fazer nesse contexto é sempre tendo em vista o desenvolvimento tecnológico do Brasil, isso é, das nossas empresas. Ainda que muitas multinacionais, mas radicadas com escritórios no Brasil, devem ser protegidas, assim como as nacionais. Então, o conflito entre o privado e o público, ele é interno nosso, porque quando tirado para fora, não há conflito entre as fontes. E não há também análise em abstrato, as análises são em concreto. É muito difícil dizer, sob a perspectiva legal, o que viola a privacidade e o que deve garantir a empresa tecnológica para que a privacidade ou os dados não sejam violados, porque isso só se examina em concreto. Então, nessa perspectiva, respondendo se é preciso legislação ou não, a legislação é sempre bem-vinda quando há um vácuo e a sociedade demonstra que aquele vácuo precisa ser trazido para o mundo do direito e juridicizado, ou seja, a gente precisa colorir aquele fato que acontece na prática como uma norma jurídica. Se há essa necessidade, a lei, seja ela qual for, mais simplista, ela é bem-vinda. Nós precisamos mais leis? Isso é uma questão de futuro. Se houver essa necessidade de colorir o fato prático com a lei, com a norma jurídica, para prever o futuro de forma clara para aquele que cumpre direitos e obrigações, bom, então essa será necessária. Atualmente, nós temos um marco regulatório, para não dizer, da internet, nós temos um quadro legal jurídico bastante completo, bastante robusto, mas ele é bem-vindo, como eu disse, ele é complementar, ele é saudável e todo ele deve ser pautado tendo em vista o desenvolvimento do Brasil. Esse marco regulatório hoje, o problema não é mais aumentar o marco regulatório, ou diminuir o marco regulatório, ou criticar o marco regulatório. A grande função agora é como os juízes aplicam a lei. E esse é o grande problema do futuro. O problema do futuro não é ter mais lei ou menos lei, mas é educar os aplicadores da lei na perspectiva tecnológica desenvolvimentista, e isso é difícil. Nós temos duas alternativas concomitantes. Primeira, ensinar melhor nas faculdades de Direito o que é tecnologia.
e preparar essas pessoas, esses juristas, esses advogados, esses estudantes, a levar os seus contratos, os contratos de seus clientes, a outros métodos de solução de controvérsias que não o Poder Judiciário. Arbitragem, mediação, conciliação, peritos técnicos. E isso nós temos que ensinar de forma preventiva. Paralelamente a isso, nós temos que acompanhar se o judiciário está sendo educado para essas questões. Porque, veja, os juízes não estão na linha de fogo. Quem está na linha de fogo somos nós. É ela que foi lá estudar a impressora 3D, que viu, que foi lá na loja, acompanhou, foi na fábrica, viu alguém que está fazendo os seus projetos já em 3D. Ela está na linha de fogo. O juiz não sabe, nunca viu uma impressora 3D, nem sabe o que ela faz, nem como é que ela funciona, nem quanto ela custa, e acha que é algo do futuro, ainda da 4ª geração depois do neto dele que vem pela frente. Então, somos nós que temos que levar os problemas para o Poder Judiciário, não é? De forma tal que o Poder Judiciário possa apreciá-lo com base em novas teses, com base em teses que tanto preservam o direito da pessoa, do indivíduo, cujo dado ou cuja privacidade devem ser protegidas, e da empresa, que fornece o caminho, que pavimenta a estrada, por meio da qual essa informação passa. Então, essas questões é que nós temos que levar para o judiciário. Eu fiz um levantamento, não para cá, evidentemente, mas que serve para toda e qualquer conversa que eu digo sobre direito digital, sobre os últimos 14 anos do judiciário e as decisões que eles vêm tomando. Todas as cortes, desde as trabalhistas até as mais STJ, passando pelas estaduais, e as decisões são pautadas em cima das teses que os advogados trazem, porque o juiz não pode ir lá na Microsoft fazer um estudo para ver como é que aquele código é protegido ou não. Então, essas questões, é nossa obrigação levá-las com a modernidade com que elas merecem. Se nós vamos discutir privacidade no Superior Tribunal de Justiça, com base em conceitos do início do século passado, ou da primeira parte do século passado, nós já estamos ultrapassados e é um desserviço ao legislador, ao aplicador da lei. Né? O legislador, como eu dizia, ainda tem tempo de ir lá no parlamento fazer as audiências públicas e ouvir a sociedade. O juiz não tem. Então, necessidade de levar educação, não no sentido medíocre, mas da educação elevada, tecnológica e desenvolvimentista, às nossas cortes, ao judiciário, insistir para varas especializadas. Varas especializadas já existem em propriedade intelectual nos tribunais regionais, sobretudo no Regional Federal do Rio de Janeiro, onde as questões de marcas e patentes são decididas. Mas nós temos que caminhar para cortes especializadas. Não digo nos moldes das cortes especializadas americanas, nem das japonesas, mas algo intermediário para que nós possamos formar juízes especializados, juízes que possam estudar esse assunto e possam, portanto, decidir com mais acuidade e com mais expertise. Então, se eu tivesse que responder mais legislação ou menos legislação, isso é a sociedade que diz. Pode ser que precisemos, sim, mais legislação, como precisamos essa da proteção dos dados, não obstante o marco civil. Pode ser que venhamos a precisar de alguns regulamentos, algumas convenções, alguns guias, alguns códigos, modelo, código de condutas. Tudo isso é bem-vindo, desde que, evidentemente, necessários. Mas o mais importante agora é dotar o sistema de solução de controvérsias para que ele possa apresentar soluções que sejam compatíveis com a realidade. Eu vou passar muito rapidamente, porque o tempo se esgotou. A legislação internacional, como eu disse, ela é protetiva da privacidade, porque privacidade é um atributo, né, da condição humana. Então, privacidade na perspectiva individual, eu com as minhas coisas, eu com a minha família e eu com a sociedade, isso é da saúde mental das pessoas. Então, a privacidade não é só um dado jurídico, mas ele é um dado fundamentalmente de desenvolvimento psicológico. Quanto mais eu tenho as minhas informações protegidas, mais eu preservo essa self. Então, desde
do fim da Segunda Guerra Mundial, quando foi criada a ONU, esse direito é considerado um direito fundamental. Não é mais fundamental do que liberdade de expressão, não é mais fundamental do que o outro. Ele é tão fundamental quanto. Dados, como eu disse, vão aparecer depois. Então, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a privacidade está protegida e, ademais, os dados que estão dentro da privacidade também. O problema é a evolução do que é privacidade, na medida em que eu lá no Facebook coloco toda e qualquer fotografia minha, estou no aeroporto de Guarulhos, estou agora me dirigindo ao seminário do NIC Brasil, agora estou saindo, tirei fotografia, de que forma eu posso alegar que a minha privacidade foi violada se alguém divulgar uma fotografia minha fazendo topless na Praia de Santos? Então, esses checks and balances devem ser julgados caso a caso, e eles foram revolucionados na medida em que as informações receberam fast track, uma pista asfaltada pela tecnologia. Então, desde a Convenção dos Direitos Humanos, depois veio a Convenção Europeia de Direitos Humanos, depois veio a Convenção 108, que é a base fundamental da proteção de dados e privacidade, que é um mantra, né? Nem preciso falar sobre isso, que quem conhece o marco da internet e está nessa área sabe da importância da convenção. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, então, legislação sempre houve. Vejam os senhores que, no que diz respeito à Europa, a própria Corte de Direitos Humanos já alargou muitíssimos conceitos e os atualizou às novas tecnologias, aos novos tempos, às diretivas todas. Portanto, senhores, até Uruguai e Argentina estão aderindo aos documentos europeus, sobretudo a Convenção 108, que foi aberta à adesão pública. O que diria um especialista em direito internacional, não vou dizer especialista, mas um estudante como eu de direito internacional, é que o melhor seria aderir aos documentos internacionais do que legislar internamente. Fechando agora o ciclo da pergunta dessa mesa, preciso legislar mais ou menos? Sob perspectiva internacional, sob perspectiva interna, eu digo, a lei é bem-vinda, se a sociedade assim a quer, não há conflito entre as fontes, onde há conflito que o leve à paz, e o importante agora é dotar o judiciário dos skills, né, dos instrumentos e das ferramentas necessárias para bem julgar. E preparar os nossos aplicadores legais, os estudantes, a encontrarem outros métodos de solução de controvérsias, que não desaguar tudo no judiciário, que não tem expertise tecnológica para certos julgamentos, o terá no futuro. Na perspectiva internacional, eu diria, não é preciso tanta lei, porque nós devemos aderir aos instrumentos internacionais. Porque para as empresas de tecnologia, pequena, média ou grande, o custo para se adaptar, porque a internet, como diz o Demi, não é brasileira, ela está no espaço, mas não é um espaço faroeste sem lei, é um espaço cujas leis estão incidindo, e muito mais leis do que no Brasil, ou no Reino Unido, ou que na Itália, porque lá estão incidindo as leis internas dos players, as leis nacionais, e o direito internacional, e os códigos de condutas, e as resoluções tal chamadas de soft law. Então, o importante é pensar que para as empresas é muito difícil se adaptar a todas essas legislações internas dos países que elas atuam, ou podem potencialmente atuar, e à legislação internacional. Isso tem um custo. Mas, por outro lado, as empresas também reconhecem que é um direito que as pessoas têm, já que a internet é tão ampla, de protegerem os seus dados, as suas informações e a sua privacidade. Como encontrar um equilíbrio, agora é o grande desafio. E, nesse desafio, recorrer aos instrumentos internacionais é a melhor alternativa, porque lá está melhor protegido o direito do indivíduo, onde quer que esse indivíduo esteja, e lá estão também protegidos, de uma certa forma, o direito das empresas ao desenvolvimento, ao progresso, e nós precisamos disso também para continuar, né? Então, a adesão aos instrumentos internacionais é o que tem melhor custo e benefício
tanto para as pessoas, salvo, evidentemente, melhor juízo, como para as empresas. O Brasil tem uma certa dificuldade de aderir a esses instrumentos internacionais, mas também aqui vai um trabalho a ser feito tanto no Congresso como por essas instituições que aqui estejam, de pressionar o Parlamento, o nosso Congresso Nacional, para que faça essas adesões e também pressione a base do governo, pressione o nosso governo para que assine esses tratados, para que o Congresso possa examinar. E é lá no Congresso que nós temos voz. Então, é lá que nós aprovamos o que a presidente lá entregou para ser aprovado, e é de lá que nós pressionamos a presidente a aderir aos tratados internacionais. Todos os de direitos humanos internacionais estão ratificados pelo Brasil. E todos eles prevalecem sobre a legislação interna, são cláusulas pétreas, inclusive sobre a própria Constituição. Então, a interpretação consistente, como eu disse antes, os direitos das pessoas aos seus dados sensíveis, e a sua privacidade estão assegurados nos tratados internacionais. Mas há inúmeros outros, como a Convenção 108 Europeia, que, inclusive, merece uma reforma que está por vir. Então, a esses documentos é muito mais fácil aderirmos do que legislarmos internamente. Espero ter dado respostas em duas vertentes, mas que lá, na ponta, elas se encontram. Obrigada. Excelente. Muito bem colocado, professora. E eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que o nosso tempo está estourado. Esse painel iria até às 20 horas, já são 20h19. E a boa é que eu já, graças aos dados pessoais, a coleta massiva de dados pessoais e o compartilhamento desses dados de geolocalização, eu já verifiquei no Waze aqui que o trânsito na Petrone Júnior está a 4 km por hora. Ou seja, não adianta... mais longe do espaguete. Então, não adianta sairmos daqui correndo, esbaforados, porque vamos ficar parados no trânsito. Então, com essa notícia, eu gostaria, mesmo com o tempo estourado, eu gostaria de abrir para uma pergunta, que não possa ficar para amanhã, para que vocês também possam, enfim, compartilhar da experiência de vocês. Mas sem antes usar da minha prerrogativa de moderador, para fazer uma pergunta a vocês. Quantos de vocês conhecem a Escola de Governança da Internet, do Comitê Gestor da Internet? Vocês não valem. Vocês. Quem mais? 2, 3, 4, 5. E você, Bruna? Muito bem. Nós temos aqui uma aluna da Escola de Governança da Internet, a Bruna, que participou do primeiro curso que foi oferecido esse ano, um curso de curta duração, durou uma semana aqui em São Paulo, 30 alunos foram selecionados, um curso de 40 horas, que discutiu, em profundidade muitos desses temas que nós estamos discutindo no seminário. E eu queria dizer a vocês que, para o ano que vem, está sendo planejado um outro curso de curta duração, mas também um curso de pós-graduação, o lato sensu, e um curso destinado especificamente à comunidade jurídica. E aí vem ao encontro da sua fala, professora Maristela, quando você diz que o judiciário, pergunta, o judiciário tem sido educado para estas questões? Como os juízes aplicam as leis? É exatamente a partir dessas questões, que você muito bem colocou, que o CGI ele vai oferecer um curso sobre governança da internet, especificamente para o Poder Judiciário, juízes, procuradores e promotores. E nós já estamos contando com a parceria do SEST e USP na construção desse curso. Muito bem. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Oi, tudo bom? Eu sou o Fabrício, trabalho na Axur. Acho que a minha pergunta vai englobar um pouco de tudo que foi falado aqui, porque, acima de tudo, pelo que se percebe, não é a falta de leis o problema, mas sim a falta de informação sobre o funcionamento da internet. Talvez isso seja uma coisa que vai se solucionar em alguns anos, quando essa geração de agora, que já nasceu com a internet, que vai ter a internet como uma coisa natural,
Porque nós todos aqui somos uma geração que pegou metade, o mundo com e sem internet. E para o pessoal que está no governo, ou os juízes e tal, muitos deles tiveram que aprender sobre a internet e muitos deles não aprenderam ainda. Essa é a realidade. Então, falta informação para que se possa aplicar, talvez, as leis com essa nova realidade da internet que influencia tudo o que acontece. Tudo tem que ser reformulado, tudo tem que ser repensado. Então, dentro desse contexto de que falta informação, eu acho que treinamentos vai ajudar e tal, mas vai demorar um bom tempo para que o problema seja solucionado através disso. E a gente já está trocando o pneu com o carro andando, né? A gente está tentando solucionar o problema que já está acontecendo. Então, dentro desse cenário da falta de informação, eu acho que entra também o que o Rodrigo falou sobre a questão das responsabilidades. A internet se desenvolveu de uma forma que foi investido muito dinheiro na questão da usabilidade. Hoje em dia, todo mundo usa a internet, e os dados de todo mundo estão na internet, mesmo quem não usa. Mas não foi pensado, todo mundo sabe como é que se usa, como é que se entra, como é que se vai no Facebook, mas as pessoas não sabem o que acontece na internet, como é que a internet funciona. Para muita gente, tu entra ali, quando tu manda um e-mail, o e-mail vai direto para o computador da outra pessoa, eles não sabem por onde é que anda essa informação. Então, dentro disso, da falta de informação das pessoas de como é que a coisa funciona, como é que se poderia estabelecer essas responsabilidades? Para que se possa definir. Será que... Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente trabalha com o conceito de cyber inspection. Então, a gente trabalha muito com phishing e malware, que a gente detecta, né, a gente procura, detecta, notifica o ISP. A partir daí, a gente depende da boa vontade do ISP ou de retirar o conteúdo. Muitos deles não sabem, não tem uma equipe de resposta a acidente, não sabe analisar o conteúdo. Repassa para o usuário final, que não tem nem ideia que deveria ter atualizado o WordPress dele lá, que está com o problema. E aí, se resolve o problema, se tira. Se é uma fraude bancária, então, o que acontece? Se é um crime, é uma fraude, mas se retira o conteúdo, o pessoal do banco vai repor o dinheiro, a polícia nem fica sabendo, ninguém vai atrás. Então, se resolve a consequência, mas não a causa. Então, a pergunta que eu faço é, dentro desse contexto que a gente vive hoje, como é que a gente consegue estabelecer responsabilidades sem ter uma lei que cobre das pessoas isso? Porque se as pessoas não sabem como é que funciona, elas não vão ir atrás dessa informação para dizer, será que eu sou responsável, será que eu não sou? Alguém tem que dizer para elas que elas são ou não. Então, eu deixo assim para todo mundo, como é que vocês acham que a gente poderia lidar com essa situação? O governança corporativa, né? Como você destacou, o senhor, você, vou chamar de você, como você destacou muito bem, se não há legislação que te agasalhe naquele aspecto específico da tecnologia que você trabalha, vamos voltar ao princípio básico de governança corporativa, que é a transparência. Então, a meu ver, você tem que dizer tudo para o seu usuário, tudo. Olha, nós funcionamos assim, essa tecnologia, ela tem essa função, ela se baseia naquele aspecto, se baseia nesses e naqueles pontos de tecnologia que você já conhece, outros que serão. Então, quanto mais você for transparente com o seu usuário, mais ele confirmar que leu e que entendeu, você está, de uma forma segura, pelo princípio da contratualidade. Mesmo informações e dados sensíveis. Olha, usando essa ferramenta, o senhor corre o risco de isso e mais aquilo, a sua informação, sua fotografia, sua passagem por aqui, ficará registrada, é do seu conhecimento, está de acordo, gostaria que assim não fosse. Então, quanto mais você puder ter esse canal de transparência, melhor você está assegurado. Não quer dizer que há absoluta, mas absoluta segurança não existe em lugar nenhum. Muito menos na internet, mas se você der essa transparência e você obter dele, ele não lê, ele vai fazendo o click in, né? Então eu li, entendi, aceito. Isso poderá ser alterado a qualquer momento, o senhor será informado. Alterou, informou. Esse trabalho, eu acho que nesse momento, se falta legislação no seu espacinho, é a melhor alternativa. Eu queria só adicionar que, como eu tentei mostrar lá no início da minha exposição, normalmente não falta legislação. Tá? Também, às vezes, falta um pouco tem um pouco de excesso de preguiça dos operadores do direito em encontrar o caminho ali na legislação que está posta, né, para enquadrar o fato novo.
Afinal, nem todos os fatos que ocorrem no nosso dia a dia existiam quando foi concebido o nosso Código Civil lá atrás, e nem por isso a gente vai deixar de aplicá-lo, não só por questões da internet, né? Então, eu faço essa ressalva. E acho que o Marco Civil ajudou nesse sentido. Tapou algumas lacunas. Alguns exemplos que você citou, agora tem obrigação de guarda de log. Então, se o indivíduo pode se atrapalhar um pouquinho para cumprir, mas ele tem que cumprir, senão ele responde. Então, acho que nessas lacunas, para essas lacunas, vêm as leis novas. Mas também não podemos nos valer desse argumento para não buscar criar teses que possam encobrir aí situações que não se encaixem tão redondinho como naquele dispositivo legal. E faço só uma última referência sobre o papel da geração que está no meio aí da internet, entre aqueles que nasceram já com a internet e aqueles que são de uma geração anterior, e muitas vezes os juízes estão, principalmente aqueles que vão decidir nos tribunais superiores, são de uma geração ainda anterior à internet. Eu acho que eu queria botar um pouco de foco na nossa geração, na geração desses que estão no meio. Eu coordenei uma vez um curso lá no Sul, numa escola de atividades criativas chamada Perestroika, e um dos professores fazia uma exposição muito interessante, onde ele chamava a nossa geração, aqueles que nasceram lá entre a década de 70 e a década de 90, como transformadores. Não como transformadores no sentido que a gente usualmente adota, de aquele que transforma, mas como um transformador mesmo, aquele que você liga 110 e sai 220, ou você liga 220 e sai 110. Então, como elo de comunicação entre as duas outras gerações, que essas sim falam línguas totalmente diversas, né? Então, talvez na nossa geração esteja, inclusive, o meio para conseguir fazer entender aqueles que vão julgar lá nos tribunais superiores, né, essas questões tão complexas que a internet, os meios digitais têm nos trazido. É por essa razão que nós fizemos questão de ter nessa mesa uma nativa digital, né? A Bruna. Christine, you have the floor for your final remarks, please. Am I considered a digital native? Let's hope so. Oh, I'm hearing myself in Portuguese. Very quickly, to answer your question, digital literacy is very important, so is transparency. I'd like to add a third element to this discussion, is the idea of detectability. Can we make bad behaviour more detectable? A quick example that we're considering in the W3C privacy interest group is in the area of browser fingerprinting. Is there a way, if we can't prevent browser fingerprinting, is there a way that we could make it more detectable so that then researchers can call out bad behaviour so that regulators can address the issue through enforcement? Só para fechar a minha contribuição, eu acho importante lembrar que quando a gente discute a necessidade de uma lei de dados pessoais, é importante lembrar que a gente não está falando apenas de normas, né? A gente está falando também da necessidade de uma política que discuta esse problema e também da existência de autoridades que enfrentem esse problema de uma maneira consciente, considerando todos os lados da sociedade e também o cidadão. Bom, agora, oficialmente, eu sou o 9º marido da Elizabeth Taylor, né? Não tem mais nada para ser dito que não tenha sido feito, que não tenha sido dito. Mas eu acho que, assim, como contribuição final, e até falando dessa história de se falta lei ou se não falta, eu acho que os princípios que ditam como se juridicamente se deveria entender a tecnologia que hoje está, os princípios estão aí. Talvez, às vezes, falte uma lei ou outra para ajudar na implementação de alguns recursos. A guarda de logs, por exemplo, que foi citada agora, é um bom ponto. Mas, do mesmo jeito, e aí eu acho muito interessante o que a Maristela disse, porque assim, o tempo inteiro eu ouvi várias vezes aqui a questão das startups. Uma startup desenvolveu uma coisa e tal, poxa, mas a lei não permite, a lei permite. Os negócios não têm fronteira. Os negócios na internet, as startups que tratam de tecnologia, elas preparam uma coisa baseada no conhecimento de sociedade e por aí e pronto. E
grande parte das empresas, e para não falar só de startup, de novos empreendimentos, os projetos de novas empresas, eles são focados para o mundo. E a legislação, ela é local. Então, existe um conflito aí que é, poxa, eu preciso... Assim, nós temos negócios que são feitos para abranger o mundo e legislações locais que trabalham muito, assim, com muita dificuldade para tentar albergar isso, ou tentar trabalhar isso. Por isso que os tratados, assim, internacionalmente falando, essa questão seria muito melhor direcionada mesmo. E sempre em termos de princípios. Acho que é isso, né, pessoal? O professor velho é assim, ele sempre tem uma nota de rodapé para fazer. Duas coisas me chamaram a atenção aqui, que eu acho que vale a pena, sob uma perspectiva legal, tratar. Primeiro, a startup, ela tem que obedecer à lei do país onde ela tem a sua sede, onde ela está encravada, se ela estiver situada, sediada num país, no que diz respeito aos aspectos societários, né? Então, essa startup tem sede no Brasil? Sim. Bom, então, ela é uma sociedade anônima, ela é uma limitada, ela é uma sociedade... Bom, que tipo de sociedade é? Os registros e o direito societário, as questões trabalhistas e fiscais são do direito brasileiro porque ela aqui está encravada. Mas não quer dizer que ela se submeta ao direito brasileiro, ao direito nacional, seja italiano, onde ela tem sua sede, para todas as suas atividades. Então, as atividades de quem trabalha com tecnologia estão submetidas a várias leis. O que está submetido ao direito do local onde ela está situada são os aspectos relativos ao direito societário, que tipo de sociedade é, ao direito trabalhista, porque ela contrata pessoas, e a parte tributária, porque ela tem que pagar os tributos. Mas a atuação dela é supranacional. Então, não necessariamente tem que estar submetida ao Marco Civil da Internet no Brasil, ao Código Civil brasileiro, ao Código do Consumidor, porque vai depender de onde gera efeitos jurídicos e econômicos as atividades dessa empresa. Tá? Bom, segundo, a mim me preocupa muito uma autoridade governamental para olhar, para fiscalizar, para dar palpite, para centralizar. Me preocupa muito a mão do Estado, a interferência do Estado na nossa vida privada e tecnológica. Então, eu tenho medo, não gostaria de deixar os assuntos da internet o mais livre possível. O foro para discussão, se precisar de lei, é o Congresso Nacional, nas suas inúmeras instituições, nas audiências públicas, é lá que nós temos voz, e quanto menos o governo, seja ele lá qual for, colocar a mão nos assuntos, sobretudo tecnológicos, eu fico mais segura. Mas talvez esse seja o medo de uma pessoa que já está na vida há muito tempo, já estou ficando um pouco rançosa, mas quando fala de uma autoridade da internet, eu fico com medo, porque gostaria que isso ficasse mais livre. Mas pode ser que alguém me convença do contrário. Muito bem pontuado, professora. Bem, um comentário telegráfico sobre o Marco Civil. A guarda de logs para provedores de acesso, ela só é uma obrigação para os ASs, ou seja, os provedores que são detentores de AS. Ou seja, um provedor pequeno que não tem um AS, que não tem uma rede própria, não está obrigado a guardar logs de acordo com o Marco Civil. Uma startup, ela não precisa guardar logs de conexão em razão, exatamente por não ser uma AS. Só as grandes redes estão obrigadas a guardar esses logs de conexão. E um outro rápido comentário, também telegráfico, sobre o Marco Civil, na questão da responsabilidade do provedor. O Marco Civil estabelece claramente que só há responsabilidade civil se, diante de uma ordem judicial determinando a remoção de um determinado conteúdo, o provedor deixar de cumpri-la. Alguns alegam até que essa é uma medida redundante, porque a ordem judicial, ou você cumpre ou você recorre. Desobediência. Né? Se você não cumprir, você comete o crime, e não recorrer, você comete o crime de desobediência. Nesse caso, a responsabilidade civil solidária, lembrando que a responsabilidade primária é sempre de quem postou o conteúdo,
considerado ilícito pelo Judiciário, a responsabilidade civil solidária do provedor só estará caracterizada se ele descumprir a ordem judicial. Muito bem, dito isso... Por favor. Eu vou ter coisinha final para dizer até amanhã. Nessa perspectiva que eu vi que há, sobretudo dos pequenas startups, médias, né, porque as multinacionais, as grandes empresas, elas vão encontrando essas alternativas. Mas, sob a perspectiva brasileira, quando há dificuldade de entender o que a lei quer dizer, será que ela vai ser aplicada corretamente, ou não há legislação nesse aspecto, a minha tecnologia, provavelmente, se jogada no mercado, ela vai ser mal entendida. Quando há algum problema legal, nós, pequena empresa, ou pequena instituição, ou média, ou grande, enfim, podemos recorrer ao Conselho Nacional da Justiça, que é muito pouco falado, e que presta um serviço muito relevante. Foi criado na Constituição de 88, foi pouco usado, começou a ser mais conhecido quando era corregedora da Justiça, a doutora Eliana Calmon, que começou aquela perseguição com o juiz corrupto, mas o Conselho Nacional de Justiça tem uma função muito maior. Então, nós podemos, a qualquer momento, diante de uma dúvida se a lei se aplica, se não se aplica, se não seria melhor, então, um regulamento para que os juízes entendessem tal lei dessa ou daquela forma, nós podemos ir ao conselho, qualquer um de nós, até numa folha de papel de pão, ou pela internet, podemos ir ao conselho, perguntar, pedir uma resolução, levar a discussão para o conselho. E hoje nós temos como corregedor, o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas ele se serve de um número 2, que na verdade atua como número 1, que é o corregedor geral, e esse corregedor geral hoje é a ministra Fátima Nancy, que tem uma habilidade extraordinária para a propriedade intelectual e tecnologia e que é um excelente interlocutor para levarmos essas questões, ao invés de ficarmos ali sofrendo com a lei, ou será que eu faço esse negócio, ou vou fazer, aí entram com ações de responsabilidade contra mim. Então, essa alternativa é uma alternativa a ser considerada também, que eu gostaria, já que esse painel é um painel jurídico, que ficasse na lista de possibilidades que cada um dos senhores tenha, por menor que seja o seu negócio. Tá? O Rodrigo tem um recado telegráfico aqui. Não, na verdade, eu vou abrir mão da minha última manifestação, vou registrar só uma homenagem à professora Maristela Basso, a quem confidenciei agora há pouco da importância que teve na minha carreira, eu acho que tem de muitos de vocês aqui, e que é uma honra dividir o painel aí com ela. Agradeço a atenção de todos. Eu faço minhas as suas palavras, Rodrigo, não só como estudante dos livros dela, mas hoje como professor e como... Eu incorporei muitos dos livros da professora nas minhas aulas de teoria dos direitos humanos e também no direito da informática, lá na Universidade Católica, na Bahia. Senhores, o relógio andou rápido, muito mais rápido do que a gente gostaria. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Tivemos uma mesa riquíssima. Muitas questões aqui, elas continuarão sendo discutidas amanhã, mas durante alguns anos também. Não são questões simples de serem respondidas, mas eu não tenho dúvidas de que nós estamos à altura desses desafios. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, convidá-los para retomar os trabalhos e as discussões amanhã pela manhã, mas sem antes de encerrar a mesa, eu gostaria de fazer um agradecimento e parabenizar esse Dream Team que está aqui na frente, não é? A Raquel Cato, a Kelly Angelini, o Carlinho Secone e o Diego Canavarro, que são as pessoas do NIC-BR, da ISOC agora, mas ex-NIC-BR, e também do CGI, da Secretaria do CGI-BR, que pensaram esses painéis, organizaram tudo, em conjunto, em parceria com um grande amigo meu, que certamente está nos assistindo agora, que é o Luiz Fernando Gaspar Costa, que é procurador da República aqui em São Paulo, e que foi o grande idealizador desse seminário, que começou todo esse processo há 5 anos atrás, lançou essa semente que frutificou e que vem já há 5 anos acontecendo regularmente com o suporte e o apoio do CGI e do NIC-BR. Muito obrigado a vocês e nos vemos amanhã.